Quero convidar você, assentado como está, a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 12, dos versos de 1 a 20. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, dos versos de 1 a 20. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, dos versos de 1 a 20. Oremos. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Fala aos nossos corações nessa noite, fala ao coração da Tua igreja, assim como Tu já falaste ao meu coração, Pai. Ao preparar esse sermão, a pedir a Tua iluminação, que Teu Espírito Santo venha iluminar a mente da Tua igreja, para que ela possa viver e praticar a mensagem que será proclamada nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. E que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque dizia: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança?
Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, levantou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Palavra do Senhor, meus irmãos, para mim, para a sua e para a nossa vida. Ao preparar esse sermão, encontrar esse texto na Bíblia, eu lembrei de uma pessoa a qual eu trabalhei nos anos 90. E por motivos óbvios, eu vou mudar o nome dessa pessoa. Eu vou criar um personagem fictício, né? Essa pessoa é viva, conhecida, lá no Rio de Janeiro, mas por motivos óbvios, eu não vou dizer o nome do local que eu trabalhava e nem muito menos o nome da pessoa. Vou criar o nome. Então, o Lima. O Lima trabalhava nessa empresa e o Lima era líder de casais da igreja onde ele professava a fé dele, que não era uma igreja evangélica. E o Lima era líder de casais da igreja, nessa igreja a qual ele trabalhava. E o Lima, um cristão, Lima brincalhão, muito bacana com todo mundo. Porém, o Lima sempre dizia, sempre aparecia no final do expediente, uma jovem na empresa. Ele brincava. E ele dizia: da Poça para cá eu sou uma pessoa, da Poça para lá eu sou outra. Poça no Rio de Janeiro, para quem não sabe, é a Baía de Guanabara. Então, quando você atravessa a ponte Rio-Niterói, você passa por cima da Baía de Guanabara. Então, o Rio de Janeiro é um lugar, é uma cidade, a Guanabara, a antiga Guanabara, capital do Brasil, e do outro lado é Niterói, São Gonçalo, aí você vai para a região dos lagos. E o Lima dizia: da Poça para cá eu sou uma pessoa, da Poça para lá eu sou outra. Mas como assim, Lima? Não, porque eu sou líder de casais da igreja, eu sou exemplo da igreja e eu preciso dar um testemunho. E eu não entendi aquilo, me incomodava aquilo. E aquilo me deixava triste, aquilo me deixava aborrecido. Certo dia eu saí da empresa e o Lima, ele era responsável pela parte financeira da empresa. O Lima, ele fez algo, ele pegou o cartão do subgerente, fez algo lá e descobriram que o Lima tinha dado um desfalque na empresa. O Lima foi mandado embora por justa causa e tudo aquilo que ele havia construído na vida fictícia dele caiu por terra e foi descoberto. Acabou se separando da esposa, deixou tudo para trás e teve que recomeçar a sua vida de novo. Por que eu estou falando isso, irmãos? O Lima hoje é uma pessoa que tem sua família, tem sua casa, tem tudo, refez sua vida. Por que eu estou fazendo essa introdução? De acordo com o texto que acabamos de ler, Davi cometeu adultério com a mulher de outro homem, mulher de outro homem, engravidou-a e depois deu um jeito para que o marido dela morresse, na tentativa de encobrir o fato. Ao fazer isso, Davi casou com ela e pensou que tudo ficaria bem. Só que, até chegar a esse ponto, Davi foi confrontado. Se nós observarmos o texto, Natan começa uma conversa com Davi, uma conversa meio assim marota, uma conversa capciosa, contando uma historinha para Davi, falando sobre a injustiça. E Davi diz: esse homem merece morrer. E Natan, com toda a sua capacidade de profeta, esse homem é você. Muitas das vezes, irmãos,
nós precisamos confrontar as pessoas. Muitas das vezes, nós precisamos ser confrontados com os nossos erros, com as nossas falhas. Muitas das vezes, nós precisamos ser confrontados com o nosso ego, com a nossa vida. E alguém precisa fazer isso. E quando alguém é levantado para fazer isso, você fica enfurecido. Alguém precisa confrontar. Nós precisamos ser confrontados diariamente. Porque nós, quando somos confrontados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa incomodar. O profeta, na época de Davi, ele era o homem que trazia a palavra de Deus. Ele era o homem que era aquele que, quando falava, era Deus falando com o povo, Deus falando com o rei. E nós precisamos ser confrontados com os nossos pecados. Nós precisamos ser confrontados com a nossa vida diariamente. E eu quero dizer uma coisa para você. O pastor vai falar sobre adultério hoje. Não. Eu quero falar de tudo. Porque não é só o pecado do adultério que te leva para o inferno, não, meu irmão. É o pecado da fofoca, da inveja, do disse-me-disse. É o pecado da desobediência. É o pecado do egoísmo, da falta de altruísmo, da falta de empatia. Nós falamos pela manhã sobre uma questão de ajudarmos uns aos outros. Nós precisamos ser confrontados diariamente com o nosso ego, a nossa vida pessoal. Nós precisamos pegar a palavra de Deus como eu falei de manhã, sair da teoria e entrar na prática. Porque se eu pegar a Bíblia e ler a Bíblia como um livro comum, eu vou estar somente lendo um livro. Mas se eu pegar a Bíblia, orar e falar, Espírito Santo, fale comigo, Ele vai te confrontar. Ele vai trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Ele vai trazer à tua memória aquilo que você precisa ser consertado, aquilo que você precisa ser regenerado. Meus irmãos, a conversão ela é instantânea, mas a santificação é um processo às vezes doloroso, machuca, é um processo que às vezes faz com que a gente lute, faz com que a gente precise rever os nossos conceitos. A gente precisa rever muitas coisas da nossa vida. Eu vivo revendo os meus conceitos diariamente. Eu vivo revendo a minha vida diariamente. Porque a nossa vida precisa ser refletida diariamente. E no nosso caso, o Espírito Santo é o profeta Natan, que confronta a gente dos nossos pecados, confronta a gente dos nossos erros. Faz com que a gente, quando vai dormir, botar a cabeça no travesseiro, a gente pensa, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia do meu ser. E aí a gente deita tranquilo, sabendo que é o Espírito Santo que está conduzindo as nossas vidas. Ontem eu falei de manhã, vou falar de novo à noite. Ontem eu fui assistir um pregador e ele disse, não importa o que dizem de você, não importa o que você pense dos outros, se preocupe com o que Cristo pensa de você. Não importa o que pensam de você, se preocupe com o que Cristo pensa de você. Cristo te conhece. Cristo conhece as suas artérias, conhece o seu pensamento. Antes mesmo de você falar, Ele sabe o que você já pensou. Cristo se importa com você. Ele te conhece. Ele conhece mais do que ninguém, mais do que você mesmo conhece. Nós precisamos ser confrontados diariamente. E Davi foi confrontado. Porém, quando Davi é confrontado, e ele entende o erro, Davi escreve o Salmo 51. O Salmo que traduz todo o arrependimento de Davi. Que no verso, ele diz, compadece de mim, ó Deus. E no verso 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós precisamos pedir ao Senhor que crie em nós um coração puro, irmãos, e que renove em nós um espírito inabalável. Nós precisamos buscar experiências com Deus. Nós precisamos ter momentos com Deus, dar testemunhos de que temos uma vida regenerada, transformada. Davi, querendo desesperadamente salvar a vida daquele neném, daquele bebê, daquela criança, jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Davi, ele achou que tinha resolvido todo o problema. Eu quero dizer para você que todo pecado tem uma consequência. Quer ele seja pequeno ou grande, porque não existe pecadinho e pecadão, é pecado. Tem uma consequência. Davi achou que casando com aquela mulher, estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido, não tinha problema nenhum, e que a criança não ia morrer. Só que Deus cumpriu a palavra que Natan havia dado para ele, que a criança iria morrer. E Davi jejuou, Davi orou, Davi deitou ao chão, orava a Deus. E ele jejuou, insistiu. Só que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a nossa oração não move o coração de Deus. Não move. Deus é imutável. Em Jó 42 diz, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus é imutável. Quando nós oramos e estamos no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo fala conosco que a nossa vontade é transformada. Deus muda a nossa vontade, não a vontade dele é mudada. Tanto prova que a oração de Davi não mudou o coração de Deus. E aí aquela criança morre. Aquela criança morreu. E os oficiais do palácio tentaram falar com Davi, dar a notícia, mas tinham medo. E eles queriam que Davi se levantasse do chão, que comesse, e conforme está escrito em 2 Samuel 12, 16 a 17, diz assim, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Davi estava arrasado, estava triste, porque ele havia visto o estrago que ele havia feito com ele mesmo. Apesar de todas as suas orações, a criança morreu. Por que Deus deixou que isso acontecesse? Foi porque a criança merecia ter pais melhores? Ou porque a Bíblia diz que partir é estar com Deus é muito melhor, conforme está lá em Filipenses 1, 23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo. Eu quero dizer para você que nós não temos uma resposta clara a respeito disso, mas sabemos de uma coisa: depois de se arrepender do pecado e receber o perdão de Deus, você precisa se levantar e seguir em frente com a sua vida. Eu quero convidar você a meditar no seguinte tema nessa noite: levante-se e siga em frente com a sua vida. Levante-se e siga em frente com a sua vida. Foi isso que Davi fez, conforme está escrito no verso 20 do capítulo 12. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Eu quero tratar 3 coisas com você nessa noite. 3 coisas importantes para a gente refletir sobre a questão de Davi. Em primeiro lugar, precisamos estar dispostos a consertar as coisas com Deus e com aqueles a quem ferimos. Você não pode seguir em frente sem confiança. Vamos repetir.
Precisamos estar dispostos a consertar as coisas com Deus e com aqueles a quem ferimos. Você não pode seguir em frente sem confiança. Eu quero dizer para você nessa noite que hoje é dia de conserto aqui. É dia de perdão. É dia de reconciliação. Você não pode seguir em frente se você não se consertar com Deus e com alguém que porventura você esteja aborrecido ou distanciado ou magoado. Você não pode seguir em frente. Você não pode seguir em frente sem a confiança. Certa ocasião eu trabalhei no local que eu fui levar uma encomenda para uma senhora e não avisaram o irmão dela, que era um grande empresário. Ela foi ligar para o irmão e virou para mim e falou assim: meu filho, confiança não se compra, se conquista. Confiança não se compra, se conquista. Hoje é dia de nós consertarmos a nossa vida com Deus e com aqueles a quem nós ferimos. Não podemos seguir em frente sem a confiança. Não podemos seguir em frente. Hoje é dia de conserto. Deus está falando a essa igreja. Deus está falando a você que está em casa. Deus está falando a você que está aqui na igreja. Não podemos seguir sem confiança. Não podemos seguir magoados uns com os outros, entristecidos uns com os outros. Não podemos seguir errados. Precisamos colocar a nossa vida no altar. Precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Senhor, eis-me aqui, perdoa-me. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ainda ontem estávamos falando com um casal amigo nosso. Você sabe o que significa miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É porque no tempo do apóstolo Paulo, a pessoa, se matasse alguém, se ela cometesse um homicídio, sabe qual era a pena dela? Era pegar aquele morto que ela matou, amarrá-la nas costas dela, e ela passava a andar com aquele morto nas costas, por toda a cidade, pelo deserto, até a putrefação daquele corpo passar para ela, e ela morrer. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós somos miseráveis, irmãos, mas pela misericórdia do Senhor, pelo sangue poderoso, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de você rever seus conceitos, rever sua vida. Peça perdão. Jogue brasa viva sobre a cabeça do outro. Abençoe seu irmão. Nós acabamos de ofertar na casa do Senhor. Antes de ofertar, antes de vir, converse com o seu irmão. Dê a oportunidade do seu irmão conversar com você. Muitas das vezes, às vezes por uma falta de uma palavra, a gente cria um hiato longo, uma falta de uma ligação, a gente cria um problema enorme. Um monstro que às vezes com um sopro é destruído, o sopro do Espírito Santo. É preciso consertar as coisas com Deus e com aqueles a quem ferimos, para podermos seguir em frente com a confiança. Em segundo lugar, irmãos, precisamos lidar com as nossas emoções de forma saudável, seja elas culpa ou tristeza. Nós continuaremos presos e perderemos a alegria do que Deus tem para nós. Precisamos aprender a lidar com as nossas emoções de forma saudável, sejam elas culpa ou tristeza. Precisamos deixar de ser presos e perder a alegria. Você tem controlado as suas emoções? Você tem controlado a sua vida? Você tem controlado o seu ser? Ainda ontem, o pregador da noite,
eu e Selma, a gente achou muito engraçado, porque foi numa igreja aqui da cidade pentecostal, e nós fomos lá porque fomos convidados por um casal. Eu achei interessante que ele falou assim, tem igreja que a gente prega, o pregador, tem igreja que a gente prega, e é um silêncio sepulcral, ninguém fala nada, você pode ouvir uma mosca voar, aí o pessoal, oh, glória a Deus, aleluia, né? Aí ele falou assim, mas tem igreja também, pentecostal, que o pessoal falou, gente, calma, calma, devagar também. Ou seja, são os extremos, né? Ele estava falando sobre os extremos, que tem igreja que é o silêncio, tem igreja que tem que pedir para a pessoa ficar calma, porque também não é assim. Como nós agimos com as nossas emoções? Nós somos equilibrados, nós precisamos ter o sal, o bom tempero. Nós precisamos ser a luz do mundo, conforme aprendemos de manhã. Nós precisamos ser o bom tempero, o sal que tempera, o equilíbrio, né? Uma comida de hospital é insossa, não é, Flávia? É aquela comida insossa, né? Se bem que para mim não tem problema nenhum. Mas eu amo comida de hospital, né? Mas também uma comida salgada, né, Beth? Uma comida salgada, né? Tirando o baião de 2, né, Beth? Então, uma comida muito salgada é ruim, mas uma comida, então tem que ter o quê? Um equilíbrio, um bom tempero, uma boa comida. Assim são as nossas emoções, precisamos ter as nossas emoções equilibradas, nós precisamos estar dispostos a consertar as coisas com Deus e com quem nós ferimos, e aí passarmos a ter um relacionamento de equilíbrio. Não é porque nós consertamos os nossos problemas, as nossas diferenças, que agora você tem liberdade para chegar na minha vida e falar o que você quer, não. Nem eu tenho liberdade para chegar para você e falar o que eu quero. Existe uma coisa chamada respeito. E nós precisamos aprender a ter relacionamentos. E esse relacionamento precisa ser um relacionamento equilibrado, de respeito. As nossas emoções precisam estar equilibradas. Nem tão um silêncio sepulcral, mas também nem tão uma gritaria. Algo equilibrado, onde a gente possa ter as nossas emoções resguardadas e equilibradas. É muito importante nós termos esse equilíbrio, sem perder a alegria, sem perder o carinho, sem perder a atenção, sem perder o detalhe do relacionamento. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida de alegria. Nós precisamos abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos pais, abençoar os nossos familiares, abençoar os nossos irmãos, olhar para os nossos irmãos com olhar de misericórdia, de amor, de compaixão. Se a gente for observar, Davi teve todas as oportunidades do mundo para não fazer aquilo que ele fez com a mulher de Urias. Mas Davi brincou. Davi não equilibrou suas emoções. Davi não observou a responsabilidade de rei que ele tinha sobre Israel. Às vezes, vou dar um exemplo, bem sem querer, de modo nenhum querer me comparar a Davi. Mas nós, como pastores, nós temos uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente pensa assim, vou postar isso aqui. Mas eu penso assim, eu como pastor não posso postar. Porque eu penso 10.000 vezes antes de postar uma coisa nas mídias sociais. Nós temos um exemplo a dar, um testemunho a dar, meus irmãos. Nós temos uma vida
que precisa ser equilibrada. As nossas emoções precisam estar controladas. As nossas emoções precisam estar boas para que possamos ter bons relacionamentos, para que as pessoas às quais nós ferimos, para as coisas às quais nós desagradamos a Deus, possam ser consertadas e a gente viva com equilíbrio, com alegria, no temor e tremor do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, quando nós tivermos feito essas duas coisas, aí nós levantamos, seguimos em frente com a nossa vida. Davi, depois de tudo o que aconteceu, ele foi confrontado por Natã. Ele foi desafiado por Natã. Ele se arrependeu, escreveu o Salmo 51. A gente observa que Davi se arrepende de verdade, porque o pecado, irmãos, nós pecamos e confessamos todos os dias, mas o pecado é a gente confessar e deixar, não voltar a fazer. E Davi se arrependeu, reconstruiu sua vida, mas teve a consequência, a criança morreu. Porém, Davi não se abateu. Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Hoje, o pão está sendo colocado na sua frente. A palavra do Senhor está sendo proclamada. Coma o pão. Coma esse pão. Levante a sua vida. Pastor, mas eu errei. Confesse seu pecado. Entra no seu quarto essa noite. Feche a porta e fale com Deus. Senhor, me perdoa. Tenha misericórdia de mim. Transforma a minha vida. Regenera meu ser. Regenera a minha vida. Transforma a minha vida. Eu tenho certeza que vai haver um conserto. Deus vai te perdoar. Deus vai fazer uma transformação na sua vida. E você vai poder se levantar. Vai poder se lavar. Vai poder mudar as suas vestes. Vai poder entrar na presença do Senhor. Adorá-lo. E depois você vai poder comer o pão. Você vai poder se alimentar. Você vai poder alimentar da palavra do Senhor, que é a palavra que nos alimenta. Nós tomamos café todo dia. Gostamos de comer um pão francês, um pingadinho, né, Lília? De manhã, pãozinho francês com pingado, é bom? É? Então, né? Depois vem aquele almoço, depois o lanche da tarde, depois a janta, depois a ceia. Assim é a palavra de Deus. Assim é a palavra de Deus. A gente se alimenta todo dia. Todo dia. Todo dia de manhã está lá o pastor mandando presente diário para você. Todo dia está lá o pastor mandando presente diário para você. Todo dia estamos fazendo a devocional. Estamos refletindo sobre alguma coisa que somos confrontados diariamente. Tem dia que eu abro lá o presente diário, como Deus fala comigo, irmãos. Como Deus é maravilhoso, Ele fala comigo assim, dá aquela espadada assim, toma. Deus fala comigo, irmãos. Fala com todos nós, que não tem ninguém melhor do que ninguém no reino de Deus. O que difere é que eu sou pastor e tenho uma responsabilidade sobre a vida das ovelhas que Deus me confiou. Eu vou prestar conta sobre a sua vida, tá, irmão? Saiba disso. Eu vou prestar conta sobre a tua vida. Ao que muito é dado, muito é cobrado. Então, entenda que eu vou prestar conta da sua vida. Portanto, quando o pastor fala, quando ele confronta, quando ele chama a atenção, ele está fazendo com amor. Ainda ontem, eu comentei com uma pessoa, né?
Teve uma entrevista de dois pastores na televisão, e eu já falei isso aqui, vou repetir pela última vez, tá? Porque tem pessoas aqui que não estavam quando eu falei, então eu vou falar, mas não vou falar mais. Existem os grandes conferencistas, os grandes homens que pregam de Brasil afora. Esses homens, eles são homens que trazem uma palavra de conforto, trazem uma palavra poderosa. Como ontem nós ouvimos uma palavra de 50 minutos tremenda, maravilhosa. Mas esses homens são aqueles que constroem os viadutos e os estádios de futebol, os prédios grandes, obras que aparecem, obras que todo mundo vê. Ah, fulano, nossa mãe, que conferencista, que homem de Deus. Esse homem é uma sumidade. Prega o mesmo sermão 15 vezes. Tá? Só para você saber, ele prega o mesmo sermão em vários lugares, mas é uma sumidade, onde ele vai pregar o mesmo sermão, mas todo mundo gosta. Mas o pastor da igreja local, o pastor Anderson, aí eu posso me incluir, ele é o pastor que faz o saneamento básico, onde ninguém vê, Fagner, onde não dá propaganda, não faz propaganda. É o pastor que vai tomar um café com você, que vai visitar você que está doente, que vai orar com você, que vai chorar com você quando alguém morre da sua família, que vai no hospital te ver. É o pastor que faz o saneamento básico, não é, Douglas? É o pastor que faz o saneamento básico, e ninguém vê. E esse pastor, além de trazer uma palavra de conforto, ele também traz uma palavra de confronto para a igreja. Ele tem que trazer a palavra de conforto do conferencista, mas ele também tem que trazer a palavra de confronto para a igreja. Confronto do pecado, confronto das coisas erradas. Isso incomoda. Então, meus irmãos, quando nós tivermos feito as duas coisas, quando nós estivermos nos consertados com Deus e com aquele às quais nós ferimos, vamos ter a confiança. Quando nós aprendemos a lidar com as nossas emoções de forma saudável, sejam elas culpa ou tristeza, nós teremos a nossa alegria resgatada. E em seguida, depois que tivermos feito essas duas coisas, nós iremos levantar, seguir em frente com a nossa vida na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.